Graça e paz, irmãos e irmãs. Quero te convidar para uma palavra de oração nesse nosso início. Nos dias anteriores nós falamos sobre intercessão e nesse momento de oração eu gostaria que você orasse conosco em favor também de um pedido que a irmã Ivone colocou em um dos nossos grupos em favor da irmã Alice, que vai se submeter a uma cirurgia amanhã. Vamos rogar em favor da Alice. Rogar também em favor dos professores, dos alunos e dos pais. Esses três estão envolvidos num processo novo de aprendizado. E isso demanda deles um esforço que, quem sabe, antes não lhes era requerido. Alguns até têm trabalhado mais do que trabalhavam quando as aulas ocorriam em tempo normal. De repente fica mais sobrecarregado para o professor, também para os pais, de repente para os alunos também a coisa é diferente. Enfim, de certo modo, as dificuldades vêm para ambos os lados. Então vamos orar pedindo que a graça de Deus alcance cada uma desses filhos amados. Pai, nós te bendizemos nessa noite, te damos graças e rogamos, Senhor, por essas vidas que são preciosas aos teus olhos, professores, professoras, coordenadores, o pessoal da direção das escolas, que a tua mão seja com eles e elas, que o Senhor os sustente, que o Senhor renove o amor, que o Senhor renove a paciência, que o Senhor renove a alegria de servir e de cooperar no processo de aprendizado, porque os desafios são novos, os desafios são grandes. Que o Senhor seja também com os pais, mães, com os alunos, ó Pai, para que tanto a paciência como a compreensão e que a paz do Senhor possa se estabelecer em cada coração, Pai. Que cada um possa se olhar, se ver e ver um ao outro como parte, ó Deus, de um projeto só, como cooperadores uns dos outros, que assim a gente se veja como família, como filhos de Deus. Abençoa tanto equipe de professores, direção, coordenação, como também alunos, alunas, pais e mães, que a tua bênção seja sobre eles. Eu te peço também em favor da Alice, ó Pai, que a tua mão seja sobre ela, que a tua bondade, que a tua misericórdia se renove sobre a vida dela, que ela possa perceber a tua presença ali na vida dos médicos, de toda a equipe que fará parte da cirurgia a qual ela vai se submeter. Deus, nós entregamos nas tuas mãos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero repartir com você, lá em Colossenses, capítulo 4, verso 2 e 3, uma palavra do apóstolo Paulo à igreja em Colossos, quando Paulo diz assim no capítulo 4, verso 2: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado. É interessante o apóstolo Paulo pedir para os irmãos na igreja, os colossenses, para que eles roguem, intercedam, orem em favor de Paulo, para que Deus abra a porta para a pregação da palavra, a fim de que Paulo consiga falar do Evangelho de Cristo. É interessante, Paulo entende que precisa ser coberto pela oração dos irmãos, das irmãs, que essa é uma experiência de fé, é uma experiência importante para o ministério do apóstolo Paulo. É importante, especialmente para o ministério da pregação do Evangelho do apóstolo Paulo, para que quando ele fosse compartilhar o Evangelho, ele compartilhasse
literalmente o Evangelho, palavras eternas e não palavras de homem. E Paulo pudesse comunicar a verdade de Deus aos homens e não uma pseudo-verdade, uma falsa verdade, uma meia-verdade. Esse era o desejo de Paulo. Então eu quero desafiar você hoje a que juntos oremos por aqueles que pregam a palavra de Deus, aqueles que anunciam o Evangelho, aqueles que, como eu, pastoreiam o rebanho, que você dedique esse tempo para orar, para interceder. Nós queremos, algumas vezes, orar por nós, porque nós temos necessidades, mas como é maravilhoso quando, mesmo quando nós olhamos para a nossa vida, enxergamos aquilo que poderia ser um pedido de oração e a gente se deixa levar pelo Espírito Santo que nos conduz a orar em favor de outros, a orar em favor daqueles que anunciam a palavra. Quem sabe orar também por nós no sentido que Deus nos levante para que nós sejamos também anunciadores da palavra. Vamos orar? Pai, nós te bendizemos nessa noite, te damos graças, Senhor, e te louvamos, porque, Senhor, a Tua palavra nos ensina o quanto nós precisamos cobrir de orações aqueles que, à semelhança de Paulo, pregam a palavra, anunciam os mistérios do Senhor que estiveram ocultos, mas que foram revelados na pessoa de Cristo. Deus, que o Senhor levante, não só na Igreja Metodista em Ribeirão Claro, mas em todos os lugares onde alguém está e se chama pelo Teu nome e carrega o Teu nome. Que o Senhor levante homens e mulheres, Pai, que intercedam, que façam orações em favor dos pastores da cidade, que façam oração em favor dos pregadores da cidade, que cubram esses homens e mulheres que também pregam, que os cubram de orações, de pedidos amorosos, de pedidos, ó Deus, de súplicas carregadas da graça de Deus, da doçura de Deus, da misericórdia de Deus. Que seja assim, Senhor, e que cada pregador da palavra nessa cidade, nesse estado e nessa nação, ao pregar a palavra, possa sentir o impacto das orações daqueles que rogam em seu favor, daqueles que clamam a Deus em seu favor. Ó Deus, que eu tenha essa experiência, que meus irmãos nessa cidade, em outros lugares, tenham essa experiência de, ao compartilharem a palavra, perceberem, ó Deus, o impacto das orações que são feitas em seu favor. Ó Deus, que seja assim, e que os irmãos que oram, que rogam, que intercedem por nós, possam, Deus, desfrutar da alegria de ver o Senhor acolhendo as suas orações, de ver o Senhor recebendo as suas orações como um incenso cujo aroma é suave às narinas do Altíssimo. Que seja assim, Pai, para louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, te fortaleça e te faça perseverante na oração em favor do outro, em favor do pastor, em favor do líder na igreja, do líder da igreja, do líder político, do líder nos diversos segmentos da sociedade. Um forte abraço, que Deus te abençoe.